A Rádio Fronteira continua o ciclo de entrevistas no âmbito das eleições autárquicas do próximo dia 12 de outubro, convidando os candidatos ao município de Almeida, Figueira de Castelo Rodrigo e Sabugal. Neste sábado vamos estar à conversa com o candidato da CDU ao município de Almeida, Renato Costa. Muito bom dia, Renato. Obrigado por aceitar este convite da Rádio Fronteira. Vamos então, ao longo desta hora, conhecer as suas propostas para os próximos 4 anos e começava então por lhe perguntar quem é Renato Costa e o que é que motivou esta sua primeira candidatura ao município de Almeida. Bom dia, eu gostaria em primeiro lugar de agradecer o convite, saudar e parabenizar esta iniciativa da Rádio Fronteira, que é uma ferramenta de informação para que as pessoas possam votar com maior consciência e mais informadas daquilo que é o programa de candidato. Queria saudar também todos os ouvintes e todos os trabalhadores daqui da Rádio Fronteira. Começando então por responder à pergunta, sou o Renato Costa, nasci e cresci em Almeida, onde estudei até o 12º ano. Quando concluí o secundário fui para Coimbra, estudei arquitetura e é nessa área que exerço atualmente. Posso também dizer que sou membro do Partido Comunista Português, membro do Sintarc, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Arquitetura. A candidatura à Câmara Municipal de Almeida não foi uma motivação só minha, foi em conjunto com a CDU e foi motivada pelo estado em que encontramos hoje em dia o Concelho de Almeida. Dizer também que as eleições autárquicas do dia 12 de outubro assumem uma importância reforçada pelas oportunidades perdidas, pela inação e pela degradação das condições de vida dos habitantes do Concelho de Almeida. O retrato é assustador: degradação e suspensão dos serviços públicos, envelhecimento populacional e, consequentemente, o despovoamento, atividade económica anémica, infraestruturas com grande potencial de atração subaproveitadas, como é o caso das termas, das piscinas, do pavilhão multiusos, do picadeiro. Este é um diagnóstico que não só é igual ao da 4, dá 8 ou mais anos, porque a meu ver, a nosso ver, é um bocadinho pior. Portanto, este estado do Concelho de Almeida leva-o a recandidatar-se também neste conjunto com toda a estrutura concelhia da CDU. Que experiência pessoal ou profissional considera mais relevante para este desafio? Mais do que a experiência profissional, se calhar destacaria a experiência pessoal, o compromisso e a vontade de estar próximo das pessoas, de ir ao encontro dos seus anseios e preocupações. A democracia não se esgota na democracia representativa, o ato de ir votar é fundamental e é muito importante, mas depois isto é apenas o início. Depois disso é essencial ouvir verdadeiramente as pessoas, abrir espaço para que possam participar nas decisões, trazendo sugestões, ideias e até mesmo reclamações. A experiência profissional, no meu caso enquanto arquiteto, pode ajudar a ter uma visão crítica e informada sobre o estado do concelho, especialmente em áreas como o património, a organização territorial, a cultura, o lazer. No entanto, a presidência da Câmara exige uma abordagem muito mais abrangente, que engloba todas as questões que afetam o concelho e a vida dos habitantes. Por isso, diria que é fundamental estar atento a todas essas áreas, sempre com o foco nas necessidades da população. O que é que distingue esta sua candidatura das tantas forças políticas nesta corrida às autárquicas? Sem querer entrar em comentários sobre outras candidaturas, reforçava, antes de mais, a ideia de marca da CDU, que é trabalho, honestidade e competência. Os nossos esforços são no sentido de servir as populações, responder aos seus justos anseios, dar-lhes melhores condições de vida e estamos, de facto, comprometidos com a defesa intransigente de mais e melhores serviços públicos. Dar como exemplo a luta da CDU pela manutenção
da Agência da Caixa Geral de Depósitos, também da luta contra o encerramento das urgências e agora, mais recentemente, contra o encerramento da consulta aberta. As pessoas sabem que podem contar com a CDU porque ao longo destes anos temos dado provas nesse sentido. Para a CDU é por aí que terá de se começar, porque não se pode deixar um concelho sem os serviços mais básicos. A nosso ver, sem isso não se avança mesmo. Não sei como se pode traçar um plano para fixar e atrair pessoas se não estão garantidos direitos como o acesso universal à saúde, aliás, que é um direito inscrito na Constituição da República Portuguesa e uma conquista de abril. Já falou aqui, já traçou um pouco do diagnóstico atual do Concelho de Almeida, fala numa inação nestes últimos anos, igual há 4 anos, cada vez mais despovoado o Concelho. Na sua opinião, quais são os problemas mais urgentes que a autarquia precisa de resolver? Há vários problemas que exigem uma resposta urgente por parte da autarquia, mas se tivesse de destacar os mais graves e imediatos, diria que são 3. A perda de população, o abandono dos serviços públicos essenciais e o sobreaproveitamento do nosso potencial económico e turístico. Em relação ao despovoamento, bem sabemos que é transversal a todo o interior do país. É possível tomar medidas para reverter esta situação, apesar dessa transversalidade. A CDU propõe, por exemplo, um projeto piloto de fixação das pessoas nos centros históricos, com habitação acessível e incentivos concretos, além de criar condições para atrair famílias, jovens e iria mais longe nos tempos atuais com o teletrabalho e para isso temos a proposta de apostar fortemente em conectividade na fibra óptica e no 5G em todo o concelho. Já lá vamos falar das propostas e já estamos aqui a falar, a abordar um pouco este tema, não é, de fixação de população. Então, algumas das suas propostas, apostar numa maior conectividade em todo o concelho, criar incentivos para atrair população aos centros históricos. Que avaliação faz da governação autárquica destes últimos anos? Em relação a esta primeira pergunta, esta pergunta dos problemas, tinha ainda algumas coisas para dizer antes de avançar. Os mais urgentes, sim, a nível dos problemas? Sim. Pronto, em primeiro lugar, apontei o despovoamento. Em segundo, temos a degradação dos serviços públicos. Não se pode aceitar que os nossos habitantes fiquem sem acesso a cuidados de saúde, transportes, educação de qualidade e apoio social. O papel da Câmara é aqui duplo. Por um lado, temos que pressionar o Poder Central para garantir aquilo que são as obrigações e responsabilidades do Poder Central. Tem havido a falta dessa pressão, tem sentido que o atual município não tem feito a devida pressão junto dos vários governos? Reconheço que em certos aspectos tem havido alguma passividade, ou por falta de meios ou por algum motivo, mas penso que sim, seria da responsabilidade do Conselho ter da Câmara Municipal ter uma posição mais forte e mais convicta, porque é uma questão de saúde. Não é? Até porque são setores que têm mais competências a nível do governo, não é? E não só. Sim. E também não podemos desligar o facto de Almeida estar com uma população envelhecida e se de facto as prioridades apontadas, penso que por todos, seja atrair pessoas ou fixar pessoas, não podemos mesmo descurar
cuidados mais básicos. Estes são então os problemas mais urgentes? Tem ainda um terceiro em relação ao setor económico. Apontamos também algumas questões, porque temos património, temos gastronomia, temos paisagens naturais, mas tudo isto está parado ou mal aproveitado. A nosso ver, falta uma estratégia de desenvolvimento integrada que envolva cultura, turismo, produção local, apoio ao comércio tradicional e incentivo ao investimento. A CDU defende, por exemplo, a criação de um gabinete do empreendedor e do agricultor para apoiar quem quer investir e criar emprego, e a dinamização das infraestruturas de lazer e turismo. Já agora, Renato, essas estruturas existem, o gabinete do empreendedor e do agricultor. Mostra-se crítico quanto ao desempenho destas duas estruturas que já estão a trabalhar há algum tempo? É sim, em relação à existência delas, obviamente que não. Talvez precisem de ter um bocado mais de atenção, sim. Estas são então as maiores preocupações e os problemas mais graves que fazem então da situação autárquica destes últimos anos. A nível da avaliação da governação autárquica, tem mais algum aspecto, Renato, que queira destacar? Sim, a avaliação que fazemos da governação autárquica dos últimos anos é inevitavelmente negativa. O Conselho de Almeida tem vindo a definhar sobre uma gestão marcada pela inação, pela falta de estratégia e talvez por uma visão limitada das reais necessidades da população. Ao longo dos últimos mandatos vimos desperdiçar-se oportunidades importantes para o desenvolvimento do Conselho. Projetos como o Pavilhão Multiusos de Almeida continuam adiados há décadas. As termas, as piscinas, o picadeiro, como há pouco falava, o parque de autocaravanas, que poderiam ser polos de desenvolvimento económico e turístico, estão, a nosso ver, subaproveitadas. O mesmo se aplica ao património histórico e cultural, riquíssimo, como as muralhas, museus, centros históricos, como os de Castelo Mendo e de Castelo Bom, que em vez de serem dinamizados com eventos, cultura e turismo sustentável, continuam sem um plano sério da valorização e promoção. Também na área social, a resposta aos problemas do despovoamento tem sido praticamente inexistente. Não há uma política clara de apoio à habitação, nem medidas concretas para atrair jovens, apoiar a fixação de famílias ou criar emprego local. Os serviços públicos foram sendo reduzidos e a Câmara, em vez de assumir uma posição firme e reivindicativa junto do Poder Central, como há pouco falava, optou muitas mais vezes pelo silêncio. Esta governação tem sido feita com pouco diálogo com as populações e pouco desenvolvimento das freguesias e sem transparência nas prioridades e decisões. A lógica tem sido a da gestão corrente, sem planeamento a médio ou longo prazo, e isso nota-se depois no estado geral do Conselho. A estagnação, o abandono, a perda de população e de qualidade de vida. A CDU apresenta-se como uma alternativa a esse modelo de governação. Propomos uma Câmara próxima das pessoas, com projetos execuíveis e uma visão clara de futuro. Queremos um Conselho que não se conforme com a perda, mas que lute pela valorização dos seus recursos, pela melhoria das condições de vida e, acima de tudo, queremos envolver a população nas decisões. Ninguém conhece melhor o problema do que quem cá vive todos os dias. Esta gestão autárquica tem estado então, conforme tem aqui referido, distante das pessoas. Diria que sim. Eu podia falar, por exemplo, do caso das intervenções nos centros históricos, que muitas vezes deveriam deixar as pessoas mais contentes, envolvidas. Tem havido falta de consulta pública de envolver as pessoas nos processos, é isso? Das intervenções no património? Penso que sim. Por exemplo,
as portas de Almeida tiveram para ser pavimentadas com um tipo de pavimento, que depois houve descontentamento das pessoas. Aliás, eu acho que houve um bocado um descontentamento em relação a essas obras por parte das pessoas, e basta olhar para as páginas dos jornais e para os meios de comunicação social do Conselho para perceber um bocadinho isso. E eu acho que isso deveria ser exatamente o contrário. As pessoas deveriam estar contentes e sentir-se que fizeram parte das intervenções, porque na verdade estamos a fazer obras para melhorar a vida das pessoas. E isto não se limita só à sede do Conselho. Tem havido a falta de investimento nas freguesias? É também a sua visão Sim, da situação atual? no caso de Castelo Mendo foi exatamente a mesma coisa. Eu vi que houve a grande parte da população, não sei se toda, mas a grande parte da população ficou um bocado repreensiva em relação às obras que se fez em frente à igreja. Sim. Avançamos agora para as propostas eleitorais, Renato Costa, e começávamos por destacar 3 principais prioridades para os próximos 2 anos da CDU. As principais prioridades são, para começar, a defesa intransigente e continuidade dos serviços públicos existentes no Concelho e da recuperação daqueles entretanto perdidos. Promoção de um projeto piloto de fixação de pessoas nos centros históricos, por exemplo, arrendamentos a preços controlados, a aquisição de casas para arrendamento a particulares ou empreendedores, que passaria pela criação de um grupo de trabalho que logo em poucos meses apresentasse medidas execuíveis e com garantia de sucesso com este objetivo. Também a construção do eternamente adiado pavilhão multiusos de Almeida, contribuir para a resolução dos problemas... Sobre o pavilhão multiusos, qual é a posição da CDU? Sobre o que está a ser projetado e como é que pretende resolver essa falta desse espaço coberto para acolher eventos em Almeida? Seria naquele local que está a ser definido junto ao jardim ou fora das muralhas? Qual é a posição da CDU em relação a essa construção do dito pavilhão? Eu diria que não me parece mal o pavilhão ali junto ao jardim, contudo penso que teria de se fazer uma avaliação mais detalhada do espaço e talvez sondar outros possíveis espaços para que também, lá está, as pessoas pudessem ter uma opinião e não fosse só uma decisão do município. Aqui também defende que haja consulta pública para encontrar a melhor solução. Eu diria que sim, as pessoas sabem, têm ideias e acho que seria uma vantagem para todos que assim fosse. Na sua opinião, o atual espaço que está a ser projetado não acaba por ser limitado? Pode ser limitado, aliás. Eu não tenho uma não sei, eu não consegui perceber ainda muito bem qual as potencialidades daquele espaço. Sei que a localização é ótima, contudo também temos que perceber, porque já temos um pavilhão multiusos aqui em Vilar Formoso que é bastante grande, e podemos perceber, ou seja, não precisamos estar a fazer um pavilhão que seja igual ou não sei se tão grande ou seja, acho que poderia ser uma coisa complementar a outra para usos distintos ou até para os mesmos. Referíamos aqui então as 3 principais prioridades para os primeiros 2 anos de mandato. Renato Costa falou aqui na defesa e manutenção dos serviços públicos e recuperação também dos serviços já perdidos, fixação da população através de arrendamento e de incentivos a nível de rendas, a construção dessa infraestrutura, não é, coberta para Almeida. Exato. E diria que a criação de incentivos ao comércio tradicional em zonas históricas e à produção de produtos endógenos, como o mel, o fumeiro,
Certo. Isto acaba por entroncar a próxima pergunta. Que medidas defende para fixar jovens no Conselho e travar a perda de população? Como já realçámos, aliás, várias vezes, sabemos que o despovoamento não é um problema exclusivamente nosso. É sentido em todo o interior do país e o Poder Central tem nessa matéria responsabilidades acrescidas e um papel determinante. Mas quanto a nós, os órgãos autárquicos eleitos têm que assumir, de uma vez por todas, uma forte posição reivindicativa e proativa na implementação de medidas que contrariem esse caminho. O programa da CDU vai além do objetivo de fixar jovens no Conselho. Acreditamos que é possível atrair ainda mais pessoas. Contudo, também sabemos que ninguém se quer fixar num Conselho em que as prioridades não são as da população que cá reside. E estamos a falar não só fixar jovens, como fixar as outras faixas etárias, Exatamente. inclusivamente formados. Sem dúvida, claro. Aliás, a falta de investimento nos serviços públicos não é só para jovens, não é para todas as faixas etárias, mas como a pergunta era fixar jovens no Conselho, estava a responder nesse sentido. Acreditamos também, não, contudo ninguém se quer fixar num Conselho em que as prioridades não são as da população que cá reside. A falta de investimento em serviços públicos, em cultura e na saúde são em grande parte os responsáveis para que os jovens não se queiram fixar ou regressar depois de concluírem os estudos e aplicar por cá aquilo que foi o resultado das suas formações. Grande parte do programa da CDU vem precisamente nesse sentido, visto que foi uma das principais questões levantadas. Posso nomear uma série de medidas, a tal defesa intransigente da continuidade dos serviços públicos existentes no Conselho e da recuperação dos entretanto perdidos, também a promoção de um projeto piloto de fixação das pessoas nos centros históricos, que também já falei, a criação de incentivos ao comércio tradicional, a prestação de um efetivo apoio a quem queira investir ou construir no Conselho, apostar fortemente na rede 5G, porque sabemos que hoje em dia o teletrabalho é uma opção para muitos jovens e não podemos perder a oportunidade de atrair essas pessoas. Inclusivamente para as aldeias, não é? Exatamente. Para os meios mais rurais do Conselho. Exatamente, tem sido um problema levantado pela CDU. Sim. A nível do turismo e património histórico, sobretudo a Fortaleza de Almeida, são grandes ativos e não só no Conselho. Como pretende potenciar todo este potencial do património histórico? Sim. Para a CDU, a divulgação do património nas suas vertentes históricas, arquitetónica e gastronómica é muito importante e, como tal, é uma das medidas de potenciação. Sejam as muralhas, os museus, os edifícios históricos, os centros históricos de Castelo Mendo e Castelo Bom, os painéis de Lagoa Henriques, azulejos de Júlio Rezende no espaço da fronteira, a própria extensão da CP. Propomos mais uma vez que se aproveitem as inúmeras potencialidades do nosso Conselho, que já existem, para a criação de um ambiente favorável ao desenvolvimento sustentável que permita a tão desejada fixação de pessoas e inverter o despovoamento. É, portanto, necessário uma melhor promoção e divulgação, aproveitando todos os meios que hoje em dia temos ao nosso alcance e, para além disso, temos por cá jovens que investiram na sua formação nesse sentido e que se podem e devem envolver. O apoio a negócios e serviços relacionados com estes aspectos são muito importantes. E aqui referimos o setor da restauração e hotelaria, e não só. A restauração, a hotelaria, sim, turismo. Agências de dinamização de eventos. Exatamente. Uma das queixas, por assim dizer, das pessoas que visitam os centros históricos é que depois da visita ao património não há muita oferta para quem queira ficar por mais umas horas ou dias, principalmente nos meses de inverno, e desperdiçam-se assim oportunidades de movimentar a economia aproveitando o património.
Para isso é fundamental criar apoios para quem queira investir nesse sentido. E está a referir-se aqui a apoios financeiros, Sim, diretamente ao comércio local. diretamente, sim, e não só, dá E auxílio, à hotelaria e restauração. dá auxílio com promoção, outros aspectos que sejam. A parte também do marketing tem que ser devidamente trabalhada, então, Exato. também a imagem de marca dos estabelecimentos. Não diria o marketing como uma imagem de marca, mas sim, seria uma forma de começar também. Deixe-me dizer também, o reordenamento do trânsito no centro histórico de Almeida, atualmente desfasado das necessidades, nomeadamente com a criação de algumas ruas exclusivamente pedonais, que também podem dinamizar o comércio que já existe e incentivar o aparecimento de novos negócios. Outra questão levantada em contacto com a população foi a da iluminação das muralhas de Almeida e não só, e de outros centros históricos. A criação de instalações sanitárias nos A centros. iluminação é deficiente, não dá demasiado destaque ao património, a existente, a que tem visto em Almeida e no restante território do concelho. Não diria que é insuficiente ou que levante problemas de risco de qualquer coisa. Contudo, pode haver uma atualização com melhorias. Com melhorias, com a própria cor das luzes. Depois temos outra questão que é a requalificação da envolvente do cemitério velho de Almeida, que é uma zona que está perto do Picadeiro, que cria uma barreira entre a parte baixa e a parte alta. Às vezes as pessoas optam por passar ali por trás, se bem que não têm as condições que deveria ter. E aqui qual é o projeto que a CDU tem para valorizar todo aquele espaço junto às ruínas do antigo castelo e ao cemitério antigo? Exato. Até porque é um local onde os turistas vão muito, pela curiosidade do espaço, não é? E pela singularidade daquele sítio. Sim, não diria tanto pela curiosidade que tem com o cemitério, mas como disse e bem, tem logo ali ao lado as ruínas do castelo, que até tem uma parte que é comum com um muro que vai caindo todos os dias. A intervenção não teria que ser uma reestruturação por aí além daquele espaço, mas deveria ter-se um cuidado em relação à pavimentação, em relação ao arranjo exterior, ao muro. A intervenção seria mínima naquele local? Teria de se avaliar. Para não descaracterizar o que está ali edificado, é isso? Sim, não descaracterizar é uma importância que a CDU tem em relação a isso. Contudo, a intervenção ser mínima ou não, teria de ser feita uma avaliação a posteriori também com a envolvência das pessoas e perceber qual seria também a opinião dos residentes para aquele espaço. Estamos aqui a focar-nos em Almeida, já falando na aldeia histórica de Castelmendo. Qual é a posição da CDU para valorizar todo o potencial nas suas propostas? Para começar, apurar de quem pode ser a responsabilidade da muralha estar em ruína em alguns sítios. Uma ruína que é recente, não é uma ruína histórica, e colmatar desde logo essa questão. Os apoios, por exemplo, à feira medieval, ou seja, a Câmara também deveria ter um apoio se calhar maior, porque houve anos que as populações de Castelmendo se queixaram precisamente da falta de apoio. E acho que temos que pensar desde logo numa verba também. E já sobre o formato daquele evento, tal como tem sido dinamizado, no seu entender, é bom ou aponta críticas?
a nível da organização do evento, da Feira Medieval? Eh, assim, eu A não nível vou. do formato, Exato, que é a sexta-feira, sábado e domingo. exato. Quanto a essa forma de ser sexta, sábado e domingo, obviamente que não há nenhuma crítica. Em relação. Ou seja, o que a CDU reconhece é o esforço que a população tem feito para manter aquela feira medieval a funcionar. Há anos a população juntou-se e bem para, num ano em que houve menos apoios ou ausência, não tenho nem certeza, a feira fez-se, o que mostra que a população tem vontade que a feira continue a existir. É preciso envolver mais também a Junta de Freguesia local no evento? Ela é uma das parceiras, a União de Freguesias, do evento, juntamente com o município. É preciso que haja uma maior envolvência por parte do município com a União de Freguesias Claro. de Castelmendo, Claro. de Mesquitela e Monte Parabolso? Claro que sim, claro que sim. Ou seja, eles sabem melhor do que ninguém, ou seja, já viveram possivelmente mais feiras medievais do que qualquer pessoa e sim, trabalhar em conjunto seria uma mais-valia, sem dúvida. A aposta na divulgação do património, estamos aqui a falar-nos mais na intervenção do património, faz falta e é uma das suas propostas apostar na divulgação e promoção de todo este potencial patrimonial? Sim, sem dúvida. Eu referi isso quando colocou essa questão. Sem dúvida que a promoção terá de ser forte, porque pode e há pessoas que não conhecem a região e isso é fundamental para que chegue a essas pessoas. Vai despertar interesse, com certeza. Passamos agora a outro setor. Que políticas propõe para apoiar os agricultores? Já que referiu as políticas para apoiar os comerciantes locais, mas diretamente aos agricultores, que são muitos no Conselho ainda. Uh, Posso falar de várias questões presentes no programa da CDU, nomeadamente a minimização do impacto negativo que a ligação da A25 a Espanha teve na economia e o comércio de Vilar Formoso, que depois também se pode refletir na vida e trabalho dos agricultores, mas essa minimização deste impacto vem com atividades que incentivem a paragem, seja com a promoção de eventos ou até com o incentivo a que os estabelecimentos de restauração sirvam pratos regionais e que também o município pode ter um papel de organização e divulgação nesse sentido. O próprio Festival Gastronómico que a CDU tem no seu programa autárquico integra essa estratégia porque acreditamos que a gastronomia é um ponto forte da nossa região e um excelente incentivo à paragem de quem passa pela A25. Este seria então uma nova aposta, um grande festival gastronómico do Conselho. Sim, já existiu qualquer coisa há uns anos com a Feira do Bacalhau, se não me engano. Contudo, achámos que poderia ser mais aproximada aos produtores locais e aos agricultores. Depois há outras medidas também que direta ou indiretamente vão a essa questão, que é a requalificação do Largo da Feira como incentivo a produtores e comerciantes locais a usarem a feira para venderem os seus produtos. Outra coisa que penso que eu já falei é a criação de incentivos ao comércio tradicional em zonas históricas e à produção de produtos endógenos. A prestação de um serviço efetivo de apoio a quem quer investir ou construir um concelho. E para os agricultores é fundamental prestar um apoio efetivo, seja através da reformulação dos gabinetes específicos para o empreendedor rural e agrícola, que possam ajudar não só a esclarecer dúvidas, a agilizar processos e a facilitar o acesso a apoios e formações técnicas. O apoio municipal à Feira do Fumeiro
é também uma das medidas de apoio aos produtores locais. E aqui a CDU defende a reativação desse certame que foi durante vários anos dinamizado pela Junta de Freguesia de Almeida, Feira do Fumeiro, talvez já com outra roupagem. Seria para reativar esse certame? Seria para reativar com apoio, e se, obviamente, a Junta de Freguesia estivesse interessada. Os argumentos que nós fomos dando é de facto um apoio aos produtores locais e vemos uma vantagem nessa reativação. Fazendo a ponte entre agricultura e comércio local e não só, não é? Estas propostas da CDU fariam essa ponte entre diretamente o que se produz na terra e depois a comercialização dos produtos, dar mais visibilidade à produção local. Não é? Exatamente. Não podemos olhar para cada questão individualmente e esperar que uma funcione sem as outras estarem a funcionar, quando na verdade elas estão até bastante interligadas. Não é? A produção e a comercialização dos produtos estão de facto interligadas. Educação e transportes, quais as propostas para estes dois setores, Renato? Em relação à saúde, a CDU já se pronunciou e apresentou a sua posição, onde refere a importância para que os órgãos autárquicos eleitos exerçam a pressão sobre o Poder Central e os serviços que tutelam a saúde, porque há, de facto, questões que vão para lá das competências autárquicas. E aqui como é que a CDU iria conseguir combater esta falta de médicos que é tão sentida aqui no território? Eu diria que fazer pressão seria logo... Seria o primeiro passo a dar, fazer pressão junto do Poder Central. Sem dúvida, porque... Como é que olha para a passividade da comunidade local em manifestar-se? É-lhe surpreendente essa falta de mobilização por parte da população perante o estado que estamos a viver? Eu diria que sim, e se calhar vem da falta de ligação entre a própria autarquia e as pessoas. Ou seja, parece que são dois órgãos independentes que um terá de resolver sem o apoio das pessoas. E isto aplica-se para o bem, não é? Terá que ser sempre a autarquia a dar o primeiro passo? Acho que sim, a autarquia tem o dever de mobilizar para a manifestação, de informar sobre estas questões e depois mobilizar a população para que haja manifestações nesse sentido. Porque, era como eu estava a dizer, se as coisas se não há envolvência para as questões de progresso, depois também as pessoas pensam e acham que estão afastadas depois das próprias... Não é à população também de ir pressionar a autarquia? Eu acho que sim, eu acho que também. E não tem visto isso? Por parte da CDU tem havido algumas pressões, como abaixo-assinado, mas eu diria que sim, não é... Ou seja, aquilo que eu estava a dizer no início é que quando a população não se sente envolvida para algumas coisas, depois também se começa a desresponsabilizar e a sentir que não tem voto para outras. Sim. E acaba por ser arredada do processo. Sim, sente-se arredada, com certeza. Porque em relação outra vez a esta... Portanto, uma das primeiras, um dos primeiros passos para resolver então e mitigar essa falta de médicos seria o município bater mais o pé junto do governo. Sim. Para começar, teria que ser por aí, porque se nós começamos se tiver que ser, tem que ser. Não podemos deixar as pessoas com falta de acesso à saúde. Contudo, quando começamos a pôr parte do orçamento municipal para questões que não competem ao orçamento municipal, vamos eventualmente deixar outras questões por resolver
só porque não houve a coragem, por assim dizer, de bater o pé e ir à luta por aquilo que é responsabilidade de um governo central. Passando ao setor da educação e transportes, Renato, e até porque temos mais 15 minutos nesta entrevista, a nível da educação, a oferta educativa é satisfatória aqui no agrupamento de escolas de Almeida? Uh, eu diria que deve haver mais apoio da Câmara junto do agrupamento de escolas de Almeida, passando por disponibilizar algumas das infraestruturas que tem, seja para desporto escolar, seja bibliotecas, como é o caso das piscinas, do picadeiro. Eu acho que seria uma mais-valia estar mais próximo do agrupamento de escolas de Almeida, com todo o apoio possível. A CDU também tem o projeto, ou a ideia de criar um projeto de elaboração de parcerias com universidades para estágios, conferências, permanências de estudantes, que haverá de certeza vários estudantes, vários cursos que selecionam por aí que tenham interesse em participar em questões relacionadas com a Almeida. No setor dos transportes, temos a Estrela da Paz, que faz a ligação das freguesias à sede concelho e a Vila Formoso. Como é que olha para esse processo do transporte municipal, neste caso? Sem falar do transporte já da ligação para a capital do distrito e do ferroviário. Exatamente. Será necessário fazer uma avaliação, porque há de facto falta de ligações, seja entre o Conselho e, como disse, entre o próprio distrito. Ou seja, acho que se poderia articular com outras câmaras do Conselho por uma questão de coesão territorial, mas se me permite tecer algumas críticas, diria que há falta de talvez veículos e frequência e até paragens que sejam suficientes para ligar o Concelho de Almeida. E aqui, relativamente a este transporte municipal, não é? Exatamente. Ou a Estrela da Paz. Sim. Passamos agora a outro assunto. Que modelo de governação pretende adotar mais próximo dos cidadãos, mais descentralizado pelas freguesias? Como garante a transparência e o rigor na gestão autárquica? E qual vai ser o papel da CDU junto das freguesias no seu projeto? Sim. Acho que ao longo da entrevista já devo perceber um bocadinho qual seria a posição. Já falou daqui dessa falta de proximidade? Mas deixe-me reforçar que o modelo que a CDU propõe é um modelo de proximidade com os cidadãos. Faltam, de facto, modelos de políticas de proximidade. Faz falta o contacto com as pessoas, faz falta envolver a população, porque quem cá vive, e há pouco falava do caso Castelmendo, saber exatamente aquilo que quer para uma feira medieval, quem cá vive sabe perfeitamente aquilo que quer. E às vezes... Isto passaria muito por dinamizar também encontros e reuniões entre a comunidade e o município? Com certeza, sim. Encontros, plataformas onde se pudesse... E com os autarcas, com os presidentes de juntas de freguesia também? Com certeza, sim, sem dúvida. Também a pergunta que fez imediatamente a seguir foi como é que se garantia... A transparência e o rigor na gestão autárquica. Exato. A transparência e o rigor na gestão autárquica começam com uma coisa muito simples, que é respeitando os dinheiros públicos e as pessoas. Para a CDU, isso significa ter regras claras, prestação de contas regular e uma gestão participada, e acima de tudo uma gestão participada onde os municípios saibam o que está a ser feito, quanto custa e porquê.
E se calhar não só aqueles mais interessados que vão de facto ver, deveria haver ações de contacto para que as pessoas se pudessem interessar sem ter de ser umas interessadas. Pronto. Desde logo queremos que todas as decisões importantes sejam partilhadas com os municípios, daí ter respondido à forma de como e quais a estratégia Para maior transparência. sim, não, para o pavilhão multiusos, para o próprio envolvimento do cemitério, acho que seria fundamental envolver as pessoas. Que papel terão as juntas de freguesia nesta gestão autárquica com a CDU? Também já fui falando disso, é importante estreitar as relações entre as freguesias do concelho, prestando todo o apoio com as competências autárquicas em todos os momentos que se possa colaborar em conjunto. Posso dizer que esta relação vem logo da nossa parte. No programa da CDU existe a ideia de um projeto comum com as várias freguesias, que consiste em envolver as freguesias todas do concelho num projeto cultural e desportivo a culminar no encontro concelhio por ocasião do feriado municipal de Almeida. A convicção da CDU é que trabalhar em conjunto com as pessoas é uma mais-valia para todos. Que espaço terão os jovens e a dinamização cultural e desportiva na sua candidatura? A CDU defende uma política ambiental interligada que olhe para a sustentabilidade não como um tema isolado, mas como uma dimensão transversal ao desenvolvimento do concelho. Acreditamos que defender o ambiente é também defender a pergunta que me fez. Foi diretamente a ver com os jovens e dinamização cultural e desportiva. Já lá vamos então ao ambiente, Renato. Os jovens e a dinamização cultural e desportiva, que atividades propõe no seu programa? Ok. Peço desculpa aqui por este lapso. Mais uma vez, temos visto uma vontade de vários coletivos e associações no que diz respeito à participação ativa na dinamização cultural e desportiva. Vemos que há uma grande vantagem em trabalhar conjuntamente com esses órgãos, seja com apoios, seja com um envolvimento e um desenvolvimento de projetos conjuntos. Em conjunto ou então com todas as associações e entidades locais, não é? Exatamente, sim. Já a nível de políticas ambientais e sustentabilidade para o concelho? Pronto, a CDU defende uma política ambiental integrada que olhe para a sustentabilidade não como um tema isolado, mas como uma dimensão transversal ao desenvolvimento. Acreditamos que defender o ambiente é também defender a saúde pública, o território, a agricultura, o turismo e, no fundo, a qualidade de vida de quem cá vive. No caso de Almeida, há várias frentes que é possível agir, desde logo a valorização do património natural. Temos o RICOA, que é um ativo ambiental e turístico importantíssimo, mas que está claramente subaproveitado e não vimos grandes propostas do atual governo autárquico em relação a isso. Propomos a criação de praias fluviais, zonas de lazer ambientalmente sustentáveis que respeitem a biodiversidade e promovam o convívio com a natureza, respeitando espécies autóctones. Passando agora à mensagem que eu gostaria de deixar aos imigrantes almeidenses que acompanham a vida do concelho a partir de hoje. Estamos a falar aqui da diáspora, tanto que está fora de Portugal, como os que migraram para outras zonas de Portugal. A mensagem que gostaria de deixar é até bastante simples. É que é possível ter um concelho para onde regressar e que tenha todas as condições de saúde e serviços públicos ao dispor de quem estiver a pensar voltar permanentemente ou até como acontece sazonalmente. O caminho da CDU é de criar condições para quem quiser voltar e trazer pessoas novas para conhecer o concelho
e que essencialmente se orgulhem do sítio onde nasceram. Não podemos é deixar que sintam que está cada vez mais abandonado, porque é às vezes a impressão que dá neste momento. Acho que a mensagem terá de ser esta. Como jovem, Renato, gostaria um dia de regressar ao concelho. Tem a sua vida no Porto, onde desenvolve então a sua atividade profissional como arquiteto. É um dos seus objetivos regressar um dia ao concelho? É um dos objetivos de regressar ao Conselho. Não sabemos se pode ser para breve, mas por uma questão de carreira profissional, mas sim, gostaria que tivesse as oportunidades para regressar. Que garantias dá que a CDU no poder local terá uma atuação construtiva e não apenas de contestação? A CDU tem uma longa tradição de intervenção política assente em 3 pilares: trabalho, honestidade e competência. Somos uma força crítica, mas nunca nos limitamos à crítica, por assim dizer, para destruir. Ou seja, as nossas propostas são concretas, realistas e construtivas. Se olharmos para o nosso programa autárquico, conseguimos perceber isso. Identificamos os problemas e apresentamos soluções claras para cada um deles. Queremos resolver o problema do despovoamento com medidas de habitação acessível, apoio ao investimento. Queremos dinamizar o turismo. Queremos proteger o ambiente com ações locais bem pensadas e sustentáveis. Isto são soluções práticas e prontas a ser aplicadas. Além disso, temos um histórico que fala por nós, onde a CDU tem responsabilidade, seja em freguesias, câmaras ou assembleias municipais. Mostramos sempre a seriedade e a capacidade de trabalho e uma enorme dedicação ao interesse público. Quando somos oposição, fazemos o trabalho da oposição, mas quando somos poder, somos responsáveis, e é isso que queremos fazer em Almeida. A nossa atuação será firme e construtiva e, acima de tudo, não hesitaremos em reivindicar, junto do Poder Central, aquilo que o Conselho tem direito, e para lá disso, dentro das nossas competências, a prioridade será sempre trabalhar lado a lado com as populações, com as nossas instituições, com os trabalhadores da autarquia, com as freguesias, com o tecido associativo e, portanto, sim, garantimos que a CDU está preparada para governar com seriedade, com propostas e acima de tudo, com espírito construtivo. E por fim, Renato Costa, e porque já vamos quase a fechar esta entrevista, porque é que os cidadãos de Almeida do Concelho devem confiar nesta candidatura da CDU e votar então em si no dia 12 de outubro? A CDU apresenta um projeto sério, transparente e totalmente focado em servir as pessoas de todas as freguesias e de todas as idades. Candidatamos-nos com um sentido profundo de responsabilidade e compromisso com o futuro do nosso concelho. Conhecemos bem os desafios que enfrentamos e, sobretudo, trazemos propostas concretas, execuíveis e sustentáveis para melhorar a vida de quem cá vive e para atrair quem possa vir a escolher Almeida como o seu lar. Acreditamos que só com a coragem política, seriedade e participação será possível alcançar as mudanças que o Concelho precisa. É isso que propomos e é por isso que o voto na CDU é um voto de confiança dos cidadãos de Almeida no próximo dia 12 de outubro. Disse que estávamos para terminar. Quase a terminar, e como é que está a ser esta pré-campanha para a CDU aqui no território? Bem, só, se me permite, se ainda tiver sim, diga. Um minutinho, eu queria só deixar, antes de mais, uma mensagem de apoio aos trabalhadores que estão hoje, no dia 20 de setembro, na rua, em luta contra as alterações à lei laboral propostas pelo governo PSD-CDS, e deixar um apelo a que o governo ouça e tenha em consideração as reivindicações dos trabalhadores. E esta deixa é também válida aqui para os trabalhadores do Concelho, não é? Com certeza, sem dúvida nenhuma, sim. Como é que está a ser essa pré-campanha e como vai ser a campanha da CDU?
no Conselho, Renato? Temos estado a reunir várias vezes no sentido de apurar ainda algumas questões do programa e avançaremos depois com contacto com as pessoas para também trazer para o programa algumas das questões que surjam ou seja, desse contacto precisamente para conseguir envolver já desde o início os habitantes no programa da CDU. A CDU que tem o seu candidato à Junta de Freguesia de Almeida, que volta a ser a aposta em Aristide Sampaio. Exatamente. À Câmara de Almeida, o Aristides, e à Assembleia... À Junta de Freguesia. À Junta de Freguesia, o Aristides Sampaio, e à Assembleia Municipal, o João Torreiro. São duas apostas válidas e que têm, ao longo dos anos, demonstrado trabalho e competência? Com certeza, sim. Nomeadamente na Junta de Freguesia, houve várias questões que o Aristides implementou, nomeadamente do transporte escolar, da Feira do Fumeiro, mas com certeza ele estará mais à vontade para falar das propostas da sua candidatura. Muito bem, assim chegamos ao fim da nossa entrevista. Agradecemos a presença do Renato Costa aqui e desejamos-lhe então sorte na campanha e nesta pré-campanha e para as eleições autárquicas. Aos nossos ouvintes, obrigado por estarem aqui connosco. Até a um próximo dia então. Obrigado.